Fala, meus queridos, diretamente de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, de Curitiba. Eu sou a 10, está no ar o Quinto Vento, podcast sobre Atlético Paranaense, produzido em parceria com a Pacundê Podcasts. Você pode acompanhar nosso programa pelo YouTube, às segundas e às sextas, e também pelo Spotify, Google Podcasts, qualquer que seja o seu agregador favorito. Participe conosco pelo nosso grupo do WhatsApp, bit.ly/OQV no Zap, ou tá na descrição do YouTube, e mande áudios aí como os que vocês vão ouvir sobre o tema de hoje. Comigo aqui, nosso produtor e meu parceiro de bancada, Marcão. Dá teu oi e já fala sobre o que a gente vai falar hoje. Salve, Adé, todo mundo que tá acompanhando nos agregadores, também no YouTube, um grande abraço pra vocês. E hoje a gente vai falar, a gente tá com saudades também, né, de ir ao estádio, então a gente vai trazer um pouquinho dessas histórias aqui de novo. E o tema é os anos longe da Baixada. A gente teve alguns períodos na nossa vida como torcedores do Atlético, mas também na vida do clube, onde a gente ficou fora da Baixada. Caso do Pinheirão, na construção da antiga arena, o caso para a Copa do Mundo, que a gente ficou jogando no Janguito, na Vila Capanema, alguns jogos em Paranaguá, teve até Ponta Grossa durante essa época. Então a gente vai falar desse tempo, épocas de vacas magras que depois foram coroadas, né? Tanto na época da construção da arena nova, né? Quanto na época da construção dessa arena que a gente tem agora, que foi a arena da Copa do Mundo, que a gente acabou sendo campeão aí da Copa do Brasil e também da Sul-Americana. E esse tempo de vacas magras foi o tempo que normalmente tem as melhores histórias, as mais engraçadas aí. A gente já... O Lu acabou falando alguma sua antes ali, curiosa também, do Janguito. Sim. Mas a gente vai conversar sobre isso e também vai pedir para vocês, comentem aí se vocês têm alguma história legal, se vocês viveram algo em algum desses estádios, fora vendo o Atlético jogar como mandante, mas em outro estádio da cidade. Comente aí e fale sobre as suas histórias, que hoje a gente vai contar um pouquinho das nossas aqui nesse período. Exatamente. Vamos ouvir o spot da Pacundê. Olá, você conhece a Pacundê? A Pacundê é uma produtora de podcasts de Curitiba que preza pela independência e pelo bom conteúdo. Com a distribuição gratuita de diversos programas, como o CastCast, programa feito comigo, Humberto Martins, juntamente com Cláudio Heinrich e Juninho Paulista, a Pacundê precisa da sua ajuda para continuar funcionando e produzindo. Acesse apoia.se/Pacundê e colabore. Sendo um apoiador, você participa de discussões sobre nossos programas, concorre a prêmios mensais e mantém funcionando a engrenagem tão machucada da comunicação independente. Seja um apoiador. Pacundê, podcast sobre todas as coisas. Esquecemos, Marcão, de sexta-feira falar um valor. Você pode ajudar a gente no Apoia-se aqui, que é o QR Code, ou mandar um Pix para Pacundê na chave pix@pacundê.com.br. Vai ser R$1,23 dessa vez. 1, 2, 3. Então, se você mandar um Pix de R$1,23, eu vou saber que você mandou, porque você ouviu esse momento. Marcão, a gente ficou várias vezes longe da Baixada, principalmente antes de 94, quando o Atlético inaugurou em um jogo contra o Flamengo o Farinhacão. O Atlético ficou anos longe da Baixada, jogando muito nos outros estádios da cidade, no Pinheirão, no Couto, na própria Vila Olímpica, então na Vila Capanema também. Então o Atlético teve vários momentos, só que a gente vai focar um pouco mais nesses momentos mais recentes aí, porque foi o que a Piazada viveu e o que você provavelmente viveu também. E foi um momento louco da história do Atlético, porque, como eu citei, se você for procurar vídeos antigos do Atlético, grande parte dos jogos grandes, principalmente, eram no Couto Pereira. Antigamente tinha uma camaradagem um pouquinho maior nesse sentido aqui nos times da capital, que acabou, né? A gente aí até tem alguns exemplos de jogos que a gente conseguiu mandar lá no Couto Pereira, mas o Atlético realmente passou maus bocados aí durante essas duas grandes reformas da Baixada. Marcão, você foi no Janguito, na Vila?
Cara, eu fui em todos esses aí. Fui pra Paranaguá também, ver alguns jogos, que o Atlético mandou alguns da Série B em Paranaguá. Eu acho que o Atlético mandou 1 ou 2, cara. Um eu tenho certeza que mandou, que foi aquele jogo que o Paulo Baier rasgou a testa, que ele fez o gol da vitória, que ele deu a coisa tudo cagado. Nunca fui pra Paranaguá, cara, ver jogo do Atlético. Inclusive, me arrependo muito. Eu acho que eu já fui várias vezes, mas eu acho que o Atlético jogou mais jogos, porque eu me lembro de ter visto 1 ou 2 pela TV. E eu estive lá, então um foi certeza, que foi um jogo contra o ABC, não me lembro se acho que o Atlético ganhou, e o ABC de Natal tinha o zagueiro Flávio Boaventura. Opa! Que, se você voltar alguns podcasts atrás, eu coloco como um dos possíveis piores zagueiros da história do Clube Atlético Paranaense, porque ele jogou aqui também. Então lá a gente também jogou, não me lembro de nenhuma história muito engraçada, assim, vivida lá. Mas no Janguito a gente tem alguns relatos interessantes, né? Tem vários. Além da Vila Capanema, acho que a Vila Capanema Atlético teve em 2013 um ano mágico de Vila Capanema, que é uma coisa que eu falo até hoje. A arena é muito gostosa, é a nossa casa, eu me sinto muito bem estando lá, gosto muito de fazer o esquenta antes do jogo. Mas na época da Vila, parece que era um futebol mais rústico. Parece que eu tava de novo lá quando eu comecei a ir no estádio, sabe? Começo dos anos 2000 ali, aquela coisa. A Vila Capanema me lembra um pouco, tem um pouco desse clima, que pra mim é legal dentro de um jogo de futebol, mas obviamente que o conforto 1000 vezes a arena hoje em dia, né? São duas experiências completamente diferentes. Eu não vou entrar no mérito de qual que é melhor aqui, mas realmente são duas coisas muito legais de você viver. Você viver... as duas têm prós e contras, né? Vamos pensar, era um saco ir na Vila Capanema em jogo importante. Primeiro, tinha que habilitar Smart. Sim. No Janguito também. Segundo, tem que chegar 3 horas antes para você conseguir pegar um lugar bom. Terceiro, ou você queimava o coco ou você levava uma chuva homérica. Sim. Então tem coisas que na Baixada você consegue ficar tomando beira lá na frente até 2 minutos antes do jogo, entrar e sentar no mesmo lugar que você quiser, que é o teu lugar. Então tem coisas boas e coisas ruins das duas experiências. Eu vou fazer um pouco diferente hoje, Marcão. Eu vou colocando ao longo do programa as nossas histórias dos nossos amigos aqui. A primeira é do Igor, que mandou aqui falando sobre o Janguito, se eu não me engano. Vamos ouvir. Cara, pra mim é impossível falar do Janguito, citar o Janguito e eu não lembrar, primeiro, todo o trajeto que tinha, passando pelo shopping ali, vendo uma galera falando, nossa, vai ter jogo. Daí chegando no Janguito mesmo, aquele apoteótico 5-4 com o América Mineiro. Lembro que comemorei esse gol com os amigos, apareci umas 5 fileiras pra cima do lugar que a gente estava, sem camisa. Encontrei minha camisa no chão depois, chorando que nem uma criança, coisas que o futebol traz. E claro, não dá pra falar também, não dá pra não falar das frustrações, né? Teve um jogo que foi absurdo, era um jogo de tarde da Série B contra o Guarani. Acho que nunca choveu tanto em Curitiba como aquele dia. Foi um jogo que devia ter umas 150 pessoas assistindo. Beleza, a gente tava ganhando até o finalzinho, assim, o último lance do jogo, falta pro Guarani, vai o goleiro dos caras, sai do gol pra bater a falta. O cara nunca bateu uma falta na vida, e obviamente o cara foi lá e marcou o gol, 1-1, pra voltar molhado, cheio de picada, de butuca e frustrado. Mas, putz, cara, que saudades da época de Janguito. Era muita lembrança boa de lá. Valeu, Igor. Cara, ele falou de um dia que eu, pessoalmente, como atleticano, eu olhei pra dentro do meu ser e falei, meu Deus, eu sou um idiota. Que foi o jogo contra o Guarani. Era terça-feira, 3 horas da tarde, cara, e o que eu fiz? Eu já contei, mas vou contar de novo. Meu pai fala assim, se eu já contei, escuta eu contar de volta. Eu consegui tirar, eu tinha 10 dias de férias, eu consegui tirar dias pingados em dias do jogo do Atlético. E esse foi um dos jogos que eu fui. 1-1, gol de goleiro dos caras. E realmente foi um jogo horroroso. Ele citou também mais um dos grandes momentos da Vila,
do Janguito, que foi o 5x4 contra o América Mineiro, num sol rachante de 40 graus em Curitiba. Cara, eu primeiro, glamourizando mais uma vez o perrengue, né? O perrengue é legal a gente contar 3 anos depois. Nossa, que saudade daquele tempo. Na hora você fica meio... Eu ficava meio pá com o Atlético jogando no Janguito, mas eu ia lá também. Fui em muito jogo, tava no primeiro ano de faculdade, nem trabalhava ainda. Então eu ia muito no jogo. Esse eu não... Acho que quando chovia eu não ia. Inclusive, eu não me lembro nesse jogo contra o América o motivo de eu não ter ido. Mas acho que foi um dos poucos jogos que eu não fui também. E lembro de me arrepender amargamente que o Atlético fez um jogo apoteótico, como disse o nosso amigo. Fez um jogo apoteótico e foi realmente muito massa. Mas essa questão da glamorização do perrengue, né? Porque o campo de futebol, você vai no jogo, normalmente, na maior parte das vezes, você fica meio bêbado, né? Você vai beber. Vai no campo, você vai beber. E na arena, eu prefiro hoje em dia muito mais ver jogo na arena, porque tem todas essas questões de conforto. Mas sempre as melhores histórias, as melhores experiências dentro do estádio vêm de coisas assim. As histórias mais legais são de momentos assim. Tirando títulos, óbvio, que de título vai marcar de qualquer jeito. Mas esse jogo aí contra o Guarani, terça-feira, 3 horas da tarde, são o jogo que mais vai marcar na tua cabeça. Provavelmente vai ser o pior. Então tem isso. E o jogo do Paraná, acho que a gente já tá falando de Janguito. Sim. Aquele jogo do Paraná com aquelas tubulares. Eu quase morri, cara. Quase morri do coração. E aquele jogo choveu muito também no começo daqui. Durante o jogo não choveu. Mas antes de começar, meu Deus do céu. Meu pai tem uma passagem curiosa nesse... Eu tenho 4 jogos que eu lembro demais no Janguito. Primeiro do América Mineiro, que eu tava na superior, que você tinha que... Eram entradas diferentes, não sei se você lembra. Você tinha que habilitar o teu Smart para os setores diferentes do Janguito, que era inferior, que se entrava ali pela BR mesmo, ali pelo lado do shopping, e o superior que você tinha que subir uma subida desgraçada pra chegar lá em cima. Cara, sério, esse dia do América Mineiro, acho que tava uns 45 graus em Curitiba, eu subi aquela porra, cara, cheguei lá em cima, comecei a passar mal, comprei 2 águas, uma eu tomei e outra eu joguei na cabeça. Fiquei passando mal o jogo inteiro. Esse é um. Segundo é o jogo do Paraná, que eu passei mal os últimos 10 minutos, eu não consegui assistir o jogo. O jogo do Guarani, que tomei no cu, e um jogo contra o Brasil de Pelotas, cara, que eu nunca passei tanto frio na minha vida igual eu passei nesse jogo, porque eu fiquei na superior, fui de camiseta, acho que devia estar menos 4 graus no vento, assim, tipo, não era um dia que tava frio, sabe? Eu lembro. Era um dia que eu era um dia que tava normal, só que daí escureceu, e lá no alto do Parque Barigui, lá, cara, ventava, eu quase morri, cara. Esses são os 4 jogos que eu mais lembro do Janguito. Cara, eu lembro de... Acho que só do Guarani... O do América eu lembro pelo placar, porque eu não fui também. Mas esse jogo do Brasil de Pelotas eu lembro que a torcida dos caras... Meu Deus, o time deles era uma merda. Não fazia bosta nenhuma e eles estavam lá. Os caras gostam, chavante. Pô, achei bem legal. Foi o primeiro contato que eu tive com a torcida deles. A torcida deles é bem legal. E lembro disso. E, pô, coisas assim meio absurdas, né? Como é que tem um clássico no estádio daquele, né? O Janguito, de maneira geral, agora já fazendo uma crítica à estrutura, coisa curiosa, né? Paradoxal, mas fazer uma crítica agora à estrutura, aquelas tubular que eles armaram lá em cima, se deixaram ter jogo naquilo e não deixaram ter jogo em 2005 na Baixada, é uma vergonha. Sim, lembra que tinha... Os caras construíram o setor visitante também, que era do outro lado, tubular. E a entrada era por baixo também, cara, é muito legal. Vamos ouvir aí que o pessoal deve ter mais umas conversas sobre isso também. Esse é o Laércio. Janguito sem dúvida nenhuma. Kleberson salvando a bola no último segundo e só fez aquilo. Fez o gol também. Da Vila, Copa do Brasil 2013. Todo mundo empolgado que o Paulo Baier ia renovar e maior furada da história ali. Tem outras da Vila, mas nada que acrescente a história do Atlético. Ele mandou, discorda já, vamos falar. Ele mandou mais um áudio aqui. Na Vila eu fui num jogo Batel e Paraná. E daí como não tinha Batel, não tinha torcida ali, eu fiquei no meio da torcida do Paraná. E daí eu descobri como os caras são chatos pra caralho. Eles ficaram xingando o Saulo, que era o ídolo deles, o jogo inteiro.
Foi um empatezinho feio pra caramba. Ô, louco, ele demorou. Que vai também ao jogo que o cara foi. Laércio, eu discordo de você, cara. Teve uns momentos muito legais, assim, no coisa. Primeiro, que ele citou. Lembra o velho, o Paulo Baier, deu uma volta no gramado do lado do presidente Mário Celso Petralha no dia da renovação, entre aspas. Momento histórico. Mas ali foi uma situação que... Óbvio, acho que nenhum atleticano concorda com o que o Petralha fez. Foi putice que o Petralha fez. Falamos as palavras, o português correto. Foi putice. Ele foi filha da puta com o Paulo Baier. Mas ali, cara, ele tinha que fazer aquilo. Porque ele não queria renovar com o Paulo Baier. Não ia renovar. Daí a torcida começou a pentelhar de uma maneira absurda. E ele tava jogando bem. Né? Ele fez 2 gols no Atletiba, que deu 2-1. Que daí, lembra? Que essa é a grande parada que a galera tem raiva do Paulo Baier. Que no segundo gol ele foi olhando pro Petralha no coisa e falando, tipo, o que mais que eu preciso fazer? Né? Então. E teve todos esses caos. A torcida encheu o saco mesmo pra renovar. E ele faz aquela... Eu não me lembro o jogo, foi um jogo bosta. Eu não lembro que jogo foi. Um jogo também. merda, acho que umas portuguesas da vida, um time que caiu e nunca mais ninguém viu, que tava disputando o campeonato. Não me lembro que jogo que era. Ele deu a volta olímpica e tudo mais, beleza, né? E daí no fim acontece o que aconteceu. Mas um jogo legal de lembrar da Vila, que pra mim é o jogo mais épico que eu fui, acho que na minha vida, tirando aquele 5-4 com o Cruzeiro, que eu era menorzinho, em 2005, eu acho, ou 2004. E daí aquele jogo foi absurdo pra mim. Mas esse foi o segundo, que foi contra o Sporting Cristal, aquela disputa de pênalti, aquele jogo maluco, que eu era um cara bem desacreditado, assim, de quando o Atlético tomava uns gols, tá 2-0, acabou, e eu ia embora do estádio. E nesse jogo eu fui embora 2 vezes do estádio. Eu fui embora também. Eu fui embora 2 vezes. Eu fui embora e eu saí de um lado e entrei do outro. Você fez isso também? Eu fiz isso. Eu saí, mas o meu foi mais engraçado. Eu saí, eu já tava no estacionamento. Do nada saiu uma comemoração. Daí eu olhei, tava eu e meu primo, a gente indo embora, meio puto. Falei, caralho, gol. Corremos, já não tinha mais regra de bilheteria, já tava aberto o portão. Voltamos pra dentro do estádio, pênalti. Daí aconteceu tudo que aconteceu, fizemos o gol. O Ederson bateu daquele jeito que eu quase me caguei nas calças. E daí quando o Atlético perdeu mais um pênalti, eu falei, não é possível. Perdeu 2. E daí os caras estavam a Natan um e Coquinho. pênalti. Eles estavam a um pênalti. Daí eu saí, tava saindo, a torcida comemorou. Eu falei, não, isso é um sinal divino pra não ir embora agora, né? Daí voltei, vi, aconteceu o que aconteceu, no final tava me abraçando, sei lá, que nem o amigo falou, 5 cadeiras pra cima, tá? 5, 6 lugares pro lado, abraçando todo mundo. Foi muito... Esse jogo pra mim foi maluco. E tem um quesinho de Vila Capanema nisso aí, né? Sim, eu fiz a mesma coisa. Eu assisti o jogo na reta do relógio. Na época Fanáticos ficava na curva. Daí quando tava, cara, 49 do segundo tempo, a gente tava perdendo, eu falei, vou saindo, né? Vou saindo, já ficando perto da saída, porque depois pra sair ali era um saco e tal. Então eu fui indo, daí eu passei aquele alambrado e entrei na curva pra sair pela curva ali, né? A hora que eu entrei na curva, pênalti no último minuto. Que inclusive quem chutou a bola foi o Kleberson, e o cara pegou com a mão. Daí beleza, daí fiquei ali. Daí, gol do Ederson, pênaltis, fiquei ali. O Atlético foi lá, errou 1, o Atlético foi lá, errou 2, falei, acabou, né? Foda-se. Daí eu saí do estádio, cara. Daí eu tenho mania de ouvir, né? Eu ouço o jogo no rádio sempre, quando eu tô no estádio. Daí eu saí pela curva e fui dando a volta. Daí os caras perderam um gol. Daí, os caras perderam o segundo daí. Quando eles perderam o segundo, eu entrei de volta pela outra reta daí. Eu entrei de volta pela reta social e daí eu vi o resto dos pênaltis ali da reta social. Fiz praticamente a mesma coisa que você. Saí e voltei. Muito bom, cara. Sim. Esse jogo foi muito louco. O Atlético tinha um time... Se a gente reclama do planejamento desse ano, e o que dirá de 2014, né? Que o Atlético foi pra Libertadores e não contratou ninguém. A grande contratação foi Suelton. Matias Mirabarri. No Suelton jogou a... Ele tava em alta, né? Mas enfim. E vamos ouvir mais um, que daqui a pouco alguém deve lembrar mais alguma coisa. Então, pessoal, falando aí desse período que esse é o Lua que veio semana passada fora da Baixada por conta da reforma para a Copa do Mundo. O que eu tenho de lembrança é da Vila Capanema. No Janguito eu acabei não indo. Eu era criança e meu pai não tinha saco para ir lá na puta que pariu, né? Muito longe pra gente. Enfim,
Daí em 2013 na Vila Capanema, nossa, meu Deus do céu, foi... Cara, acho que tô pra dizer que talvez tenha sido o meu ano preferido de ir no jogo do Atlético. O time tava bom, o Paulo Baier tava voando. A gente foi longe tanto na Copa do Brasil, chegamos na final, né? Perdemos porque... o elenco era muito limitado, né? Enfim. E no Brasileirão também a gente acompanhou o Cruzeiro na vice-liderança ali por boa parte do campeonato. Daí no finzinho a gente meio que largou mão e acabou caindo para terceiro, mas foi um ano que o Atlético foi muito bem. Mas, cara, ir na Vila Capanema era uma felicidade, assim, na real. Que eu tenho muita lembrança de estacionar ali, mesmo sendo a torcida mandante, a gente sempre estacionou ali perto da entrada do visitante, né? Daí passa debaixo daquela ponte, vê os cracudos e tal. E daí vai passando lá pelo meio do estacionamento pra entrar. E comida de rua e não sei o que. E daí tinha os lanches da Vila Capanema que eram bons. Melhor coxinha que eu já comi. Tinha também os vendedores de picolé que passava na nossa frente, no meio do jogo. Sentava não, ficava em pé o jogo inteiro lá naquela arquibancada de cimento. Porra, era louco. E teve muito jogo bom aquele ano, cara. Eu lembro que teve... eu brinco até com meu primo e eu falo que é o melhor jogo que eu já vi o Atlético perder na minha vida, que foi o 5-3 do Vitória. Foi um jogo muito louco, cara. Esse eu fui embora. Nossa senhora, saiu muito gol e a gente achava que ia ganhar. E quando achou que tava dando tudo certo, deu tudo errado. Foi muito louco. E daí teve acho que um 3-0 contra o São Paulo, com aquele golaço do Cirino e tal. Teve as quartas e as semis da Copa do Brasil também, que foram, nossa, uns jogaços, assim, contra o Inter, contra o Grêmio. Pô, cara, eu tenho muito boa lembrança da Vila Capanema. E é isso aí. Valeu, pesado. Sobre esse do São Paulo, boa história, boa ele me lembrança. lembrou aqui. A gente era Dia dos Pais esse jogo. Eu fui com meu pai a pé. A gente não é tão longe da Vila Capanema, a nossa casa ali. A gente foi a pé, saiu depois do almoço, foi a pézinho. Chegou lá, Dia dos Pais e tudo, e eu lá com meu pai, né, feliz da vida. E meu pai, ele é um pouco... 72 graus esse dia tava muito quente, mas além disso, tava muito cheia a Vila Capanema. Sim. E daí eu vou lembrar você, que foi na final da Vila Capanema, que estamos escutando falar, você lembra que eles divulgaram que tinha 30 mil pessoas lá, né? Tinha 20 mil pessoas lá. Sim. Mas você sabe que tinha muito podia mais. até 19.999. Mas todo mundo sabe que tinha mais gente ali. Era uma lata de sardinha. E eles sempre faziam isso na Vila Capanema. Esse jogo de São Paulo foi um desses dias. Tava insuportável. Tava muito, muito, muito apertado. E o Marcelo Cirino fez aquele gol antológico, que ele dá uma baga da entrada da pequena área. Na hora que a bola chega pro lado esquerdo, não me lembro quem que cruza. O meu pai tava xingando o Cirino. O Cirino é uma merda, ele não faz nada. E todo mundo em volta quieto. Do nada cruzou, o cara deu um balaço, fez um cara, golaço. o Rogério Ceni nem viu o ano que passou Nem a bola. viu a bola, ele só levanta a mão e a bola entra. Cara, todo mundo em volta começou a dar uns tapão assim no meu pai, o negócio tava apertado. Mas continua sendo uma merda. Cara, nesse dia eu almocei em uma churrascaria com uns amigos meus. Fui na churrascaria, comi pra caralho. E daí meus amigos não são atleticanos. Falaram, a gente te deixa ali perto. Daí eles me deixaram ali perto da rodoviária. E eu fui andando até a vila. Cara, eu quase morri também. Eu cheguei, cara, cheio de... Tinha tomado cerveja, tava cheio de carne na barriga. Cara, começou a me pretear. Eu fui no banheiro, cara, tirei minha camiseta do Atlético. Coloquei ela debaixo da torneira, molhei ela e coloquei ela de novo. E fiquei encostado ali naquela saidinha do túnel ali, cara. Eu nunca esqueço, um cara veio pra mim. Eu já fazia o pão com vina na época e tal. Um cara veio pra mim, e aí, Adé? Eu fiz assim, daí, tá bem aí, cara? Eu falei, não tô, velho. Eu devia estar, tipo, transparente, tá ligado? Eu falei, cara, não tô, eu acho que eu vou morrer, velho. Mas daí eu fiquei encostado ali onde tinha uma sombrinha ali, foi bom. Cara, um dos melhores jogos futebolísticos que eu já vi o Atlético jogar. O Atlético comeu o São Paulo futebolisticamente ali e passou por cima. Outro caso curioso da Vila Capanema, eu vi o Ronaldinho Gaúcho jogar contra o Atlético na Vila Capanema. Ele tava naquele jogo, ele jogava pelo Atlético Mineiro.
Foi onde ele foi campeão da Libertadores. Eu vi, ele jogou o Atlético ganhando de 1x0 o gol do Roger, num gol que o Paulo... Cara, gol 50. Esse gol também eu lembro. Nossa, foi um golaço, assim, pelo Paulo Baier, não muito pelo Roger. Porque o Paulo Baier recebe uma bola... Quer dizer, não chega a receber. Ele dá um corta-luz na entrada da área e o Roger entra e faz o gol. Foi 1x0. Vi o Ronaldinho Gaúcho jogar na Vila Capanema e vi um jogo de Libertadores na Vila Capanema. Duas lembranças que eu tenho de chuva na Vila Capanema é aquele 1x1 gol do Pato contra o Corinthians, que choveu pra caralho, assim, eu acho, se eu não me engano, o jogo até teve que parar durante o jogo, não lembro se teve. E um outro jogo que daí é o segundo dia que eu falei, cara, eu sou muito idiota, que foi um jogo que deu 0x0, se não me engano, contra a Ponte Preta, devia ter 14 pessoas na vila, cara, choveu o tempo inteiro, cara, tempo inteiro chovendo, cara, e eu tava com um brother meu, só nós praticamente na curva, no último andar, assim, cara, um frio do caralho chovendo, e eu falei, cara, puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui, velho? Daí no fim, enfim, mas a gente tem essa história pra contar, vamos ouvir mais um aí, o Murilo dessa vez. Então, Adel, uma lembrança que eu tenho da vila, mano, foi num Atletiba, acho que o Paulo Baier tinha acabado de fazer o segundo gol, a gente foi subir na grade e a grade quebrou bem onde a gente tava, assim, ó. Sorte que na época eu tava com uma máscara da caveira, assim, que a Fanáticos tava vendendo. E daí eu passei lá, peguei essa daí e rolou isso daí. Pô, histórico, mano. Lembrança boa. Não aguentou, não foi preso. Então, deve ser esse Atletiba foi o que o Paulo Baier fez os 2 gols, o segundo foi de falta. E esse jogo foi insano, foi muito massa. Eu lembro desse jogo também. Não lembro do alambrado cair. Não lembro também, deve ter quebrado bem neles. Né? Então, deve ter sido um fato ali que não foi tão noticiado e eu também não vi. Mas esse jogo aí tá justificado, cara. O Murilo, né? Tá justificado, Murilo, porque esse jogo valeu quebrar o alambrado do negócio. Vou ir dela agora. No tempo que a gente ficou fora da Baixada, me veio um dia que eu conheci o gigante do Tiberê na cabeça. O Atlético Paranaense Criciúma, num sábado à tarde. Mais um jogo aí. Se não me engano, velho, foi o primeiro gol do Marcão com a nossa camisa. Lembro que foi uma jogada do Pedro Botelho pela esquerda, cruzou. Felipe, baixinho, foi chutar, acertou o Marcão e a bola entrou, grande dia. Cara, é verdade, o Atlético mandou um monte. Eu lembrei agora que aquela entrevista do Jorginho, que ele falou que o time era fedido, foi lá e ele foi mandado embora lá também, se eu não me engano. O gigante do Tiberê, que fica do lado de um rio Tiberê. Fantástico jogo esse aí que ele lembrou. Aliás, todos os jogos que o Atlético fez lá no Gigante de Tiberê foram fantásticos. Por quê? Porque era 1h e pouco de Curitiba, era longe pra cacete da cidade, mas enfim, mais perto do que outras possibilidades. Falaram até em Joinville nessa época. Joinville, o Atlético mandou o primeiro do brasileiro lá e o último. O primeiro do brasileiro foi contra o Flamengo, que deu 1x1, gol do Ederson, se eu não me engano. E o último foi aquele 5x1 que deu a merda lá no Vasco. Então, teve 2 jogos, se eu não me engano, em Joinville. E eu fui nos 2. Em 2013, né? 2013. Mas isso, ali em 2012 a gente já tinha que sofrer com isso, né? Mas os jogos em Paranaguá, eles de maneira geral, eram ruins pra torcida, né? Então, não tem tanta memória como a Vila. Vila é dentro de Curitiba. Vila é mais perto pra alguns do que a Arena, né? Então a gente fica também com essas lembranças. Eu não tenho tanta lembrança disso, mas eu lembrei de uma nesse meio tempo, que foi a Vila Olímpica, aquele 3x0. 1-2-3 do Sub-23. 1-2-3 do Sub-23, que acho que foi o único jogo... Não, teve outro depois. No outro ano o Atlético também mandou um jogo contra o Coxa lá que deu 2x2. O Atlético acabou sendo vice-campeão contra o Coxa, que perdeu de 3x1, gol do Geraldo, né, pra variar. Enfim, mas esse jogo do Sub-23... Foi aquele que o Hernani fez um gol logo no começo, lá no Couto daí. Que o Vanderlei falhou e o Alex jogava, o Alex acabou com o jogo. O gol do 3x1 foi um gol do Alex de falta aos 48 do segundo tempo. Exato, foi um gol do Alex de falta, um bonito gol do Alex de falta. Mas esse jogo eu não me esqueço, cara, porque o Atlético ele não tinha um time bom. Não, cara. O Atlético foi uma merda, aliás. Cara, o time do Coxa era um time bom, os caras estavam bem, e o Atlético tava com um time que era Zezinho, Foguinho, Crislan. E, cara, eu ouso dizer
que foi o Atletiba que eu mais fiquei louco de felicidade, cara, de ter ganhado. Porque, eu também. Assim, eu lembro até hoje, cara, que eu fui com a minha irmã, eu falei, vamos nesse jogo pra conhecer a Vila Olímpica, porque eu nunca tinha ido na Vila Olímpica, né? Eu falei, vamos aproveitar que nunca tem jogo lá, inventaram esse jogo, um Atletiba lá, olha que loucura, né, cara? Por que os caras fazem isso? Exatamente. Daí fomos lá, cara, a torcida do Atlético lotou praticamente, a do Coxa também. E, meu Deus, cara, a hora que o Atlético meteu o terceiro, eu falei, não acredito que eu tô aqui, cara, louco. Cara, que jogo, que esse jogo, lembrança. Todo mundo que tava lá, eu acho que lembra exatamente pelos mesmos motivos, porque foi pra conhecer, porque eu já tinha ido várias vezes lá, mas eu nunca fui pra ver um jogo, ainda mais um Atletiba. Tanto que eu lembro que a gente foi até o Boqueirão, e é estranho ir até o Boqueirão pra ver jogo, né? Tipo, não tem muito. E daí a gente indo pra lá, eu falei pro meu pai, cara, conhecendo o lugar, como que eles vão fazer pra separar as torcidas e pra fazer as entradas? Eles deram um jeito lá e acabou que deu pouca confusão. Mas é um estádio que não tinha condição alguma de receber, ainda mais um Atletiba, mas foi legal pelo resultado. Eu me diverti muito aquele dia, me lembro assim, né, não lembro muito dos gols, mas da experiência de ir até lá. E a galera, porque a galera ficou faceira, né? Ganhou de 3-1 do Coxa com um time, se não me engano, o primeiro Sub-23, que era um time ruim. Escudeiro foi expulso, lembra? Escudeiro e tudo mais. Esse aí era bom, hein? Último áudio agora do Juliano. E aí, pessoal, beleza? A minha lembrança da Vila é do mais recente. Eu não peguei toda aquela época lá de 2013 e tal. Mas eu tive naquele momento ali da despedida do nosso grande atacante Grafite, em 2017. O atacante do um gol de pênalti na estreia e só. Naquele jogo onde a gente pegou e tomou aquele vareio do Santos, peru do Everton. E foi o dia que a arena se transformou num ginásio de vôlei, né? Acho que era a final, não lembro direito qual que era o campeonato que estavam jogando lá. Não foi jogar vôlei em vez de jogar futebol. Acontece, né? Paciência. Mas é isso aí. Valeu, um abraço, Juliano. Cara, ótima hoje lembrança. Deu boa os áudios que cada um lembrou de uma história. Lembrei, essa derrota foi horrorosa. E lembrei de outra derrota que foi ruim também, que foi um dos dias que eu vi o Atlético mais levar um vareio também, que foi contra o Vélez o Lucas Prato acabou com o jogo. Deu 3-0, né? Nossa, não, foi. Acho que o Atlético acabou fazendo um gol. Foi 3-1, mas foi assim, um domínio. Eu lembro desse jogo, eu vi na Curva Norte esse jogo. E, quer dizer, eu tentei ver na Curva Norte o jogo. Curva Norte não dá pra ver muito bem. Pra ver. Mas, cara, eu lembro que eu entrei iludidíssimo. Porque, o Atlético tinha Paulinho Dias no meio de campo. Fortíssimo. Jogador Drauzio na primeira Matias zaga. Mirabarre de enganche. E levamos um vareio. Um negócio assim que foi... E daí, nesse jogo, eu lembro que eu saí, eu fui com um amigo meu. Não me lembro, acho que meu pai não foi nesse jogo e eu tava comentando, falei, cara, esse atacante do Vélez é bom, hein? O Atlético podia tentar contratar. No fim das contas, virou quem virou, né? O Atlético Mineiro, o São Paulo contratou, depois o Galo também contratou e o Lucas Prato que queria até hoje. Se viesse hoje, velho, quebrado, a gente já queria, né? Cara, voltou pro Vélez, inclusive. Gosto demais do Prato também. E esse jogo contra o Santos, que foi horroroso, né? Ele sempre fala a mesma coisa. Esse dia, o Petralha perdeu o direito de reclamar do São Paulo por causa de 2005, cara. Porque o Atlético fez a opção de não ter a baixada numas oitavas de Libertadores. E, cara, esse jogo foi uma bosta, porque eu trabalhava nas Mercedes, eu saí 6h30 do trabalho, e o jogo era tipo 7h15. Cara, eu não conseguia chegar na vila, cara, de jeito nenhum, cara, não conseguia, e minha mulher tava lá, cara, cara, acho que eu não vou mais, não tô conseguindo chegar, dela, beleza, mas ao mesmo tempo eu ficava, cara, mas Libertadores e tal, daí o Santos fez um gol, eu ouvindo no carro, o Atlético fez um gol, eu ouvindo no carro, cara, deixei o meu carro na puta que pariu, cara, entrei lá cara, não achava minha esposa, foi uma bosta o jogo, resumindo. Daí deu tempo de entrar e ver o Everton fazendo aquilo que ele fez e a gente levando um gol de Kaique, também. Como é que é? Como é que é o nome? É o Kaique, né? Kaique. Fez gol de letra. E fez esse gol aí da cagada do... E a volta o Atlético jogou como nunca.
e perdeu, como sempre, na Vila Capanema. Vocês verem quanto tempo na Vila faz... Capanema não, na Vila Belmiro. Belmiro. Vocês verem quanto tempo faz que o Nicão tá no Atlético, né, cara? O Nicão jogou pra caralho essa volta aí, inclusive. E já era experiente na época no Atlético. Já tinha anos de casa no Atlético nesse ano aí, 2013. É difícil, né, cara? Teve bons e maus momentos. Daí, se a gente parar pra lembrar, teve aquele Atletiba que ganhamos com gol do... Aquele gringo, cara, que era meia. A gente já... Ligueira, Martim Ligueira. Foi 2-2, nem ganhamos. Nem ganhamos? Nem ganhamos. Tá. Nunca esqueço, cara. Eu sempre esqueço o nome desse cara. Que o Bruno Mineiro levou um pênalti escandaloso do Pereira, cara. O Pereira quase enterrou a cabeça do Bruno Mineiro no gramado da Vila e o cara não deu o pênalti. Mas bons momentos, cara. Bons momentos. E teve mais uma Atletiba também que eu não lembro, que eu até gravei pro Fala Meus Queridos lá que eu fazia na época. Que tava um sol do caralho também, e a gente ganhou esse jogo também. Então teve vários Atletiba na Vila nessa época aí. O Atlético, ele volta e meia, corre pra Vila Capanema, né? E agora com a eminente falência do Paraná Clube, existe um mundo que o Atlético, sei lá, mande alguns outros jogos, faça como se fosse um segundo estádio. A torcida gosta, de maneira geral, óbvio, brincadeira, né? Mas a torcida gosta, de maneira geral, da Vila, prefere a Arena 1000 vezes, né? Uhum. Porque ainda assim é a nossa casa, né? Como eu falei, é muito legal, é outra coisa, mas é legal também. Só para relembrar que daí a gente conseguiu mandar um jogo no Couto, que foi um Atlético e Grêmio. E a gente perdeu o jogo, não perdeu? Eu acho que perdeu. O jogo foi uma bosta. Foi uma bosta, eu fui também. Horrível. Prefiro a Vila do que o Couto, inclusive. Inclusive o Curitiba, pau no cu do Curitiba. Exatamente. Porque não liberou, porque poderia ter sido no Couto a final da Libertadores, né? Então, só... As oitavas da Libertadores contra o Santos poderia ter sido no Couto mas também. Só relembrando, pau no cu do Curitiba por causa disso, porque nesse momento a gente queria ter tido uma Vila Capanema pra ir, né? Porque muito atleticano acabou não indo em 2005. E sente isso até hoje, né? Enfim... outra coisa que a gente poderia estar lembrando aqui com mais carinho, mais ternura do estádio dos rivais. Mas exatamente. Os perrengues que a gente passou na vida, reclamava na época, mas hoje em dia a gente olha e fala: ô senhor, tempo bom. Espero que não tenha mais isso na real, porque, cara, vou falar pra vocês, eu tenho muitas saudades de ir pra Joinville, cara. Se algum dia o Atlético jogar lá por qualquer que seja o motivo, porque agora o Joinville tá na Série D, né? Mas vamos pra Joinville, cara. Lá a cidadezinha é muito legal e o estádio é muito legal desse jogo também. E, cara, assim, sempre que tiver essa possibilidade, vai em esses outros estádios aí, porque são histórias pra contar. A gente falou muito do Janguito aqui. O Janguito é um estádio que nem existe mais. Pinheirão também poderia ter muita história. Eu lembro também que eu já fui em muitos jogos no Pinheirão. Consegui ver o Romário jogar pelo Flamengo lá. E... vão sempre que vocês puderem, porque pode não existir mais a Vila Olímpica aí, que provavelmente nunca mais tenha jogo. Legal de ter essas histórias pra contar aí. Valeu, Marcão. Valeu, Adé, todo mundo que acompanhou. Mandar um salve pro meu pai, que me acompanhou em 90% das histórias que eu contei aqui. E é isso, cara. Vão em jogos. A dica que eu dou pra vocês é também não só em jogos que a gente é mandante, mas vão em jogos como visitante, que é uma experiência muito legal. Vão em um, né? Escolham um pra ir. Lógico, não vão escolher um jogo muito bosta, assim, né? Também. Pensa, eu já penso, pode até escolher um jogo bosta. Pensa numa cidade que você quer conhecer e faz uma viagem num dia de jogo, tipo, que coincida com o jogo do Atlético, se tiver oportunidade. Porque ver em outra cidade. É outra coisa. A própria torcida do Atlético se comporta de uma maneira diferente. É muito mais. A torcida do Atlético fica muito mais fanática e muito menos chata em jogo fora de casa. Porque normalmente tá todo mundo pelo mesmo motivo, que é só torcer e curtir, tomar uns goles e conhecer outra cidade. Exatamente. Então valeu, galera. Fiquem com Deus aí, contem as suas histórias aí nos nossos comentários e digam se vocês têm saudades ou não, beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus, até semana que vem e tchau.